Eu sei que eu demorei, tá? Mas bora falar hoje sobre as 9 leituras que eu fiz no mês de janeiro. Oiê, pessoal, eu sou a Kata, esse aqui é o CriaLT e no vídeo de hoje a gente vai conversar, né, sobre as 9 leituras que eu fiz no mês de janeiro. Eu li muita coisa, eu me esforcei pra ler, fiz maratona de leitura e fiz muito vlog pra vocês, tá? Então a maioria desses livros aqui, se não todos, eu acho que eu até falei sobre todos em vlog aqui no canal antes, eu vou deixar uma playlist aqui no card pra vocês com todos os vídeos de 2026, então lá vocês encontram vlog falando sobre os livros, minha experiência com todos eles, e eu acho que eu li todos em vlog no canal. Pode ser que não tenha saído algum dos vlogs ainda, porque eu tô gravando muito vlog, mas se não saiu, vai sair logo em seguida. Janeiro foi, assim, então, um mês de muitas leituras, tá? Foi um mês, assim, ó, vapt-vupt, li muito, queria ler muito, tava empolgada. Vim do ano passado, né, de 2025, querendo ler, gostando muito, animada, então eu continuei nesse ritmo pelo mês de janeiro. Agora a gente tá no meio do mês de fevereiro, já tô gravando esse vídeo aqui no carnaval, no final de semana de carnaval, e eu acabei postergando um pouco o vídeo também, porque além de estar muito quente pra gravar, eu tô com a voz meio estranha. Não sei se tá meio estranha pra vocês ainda, mas a minha garganta tá incomodando, acho que eu me resfriei, então eu fiquei aí uma semana sem postar nada, mas agora essa semana vai ter vlog também pra vocês. Vamos começar então falando da primeira leitura do ano, que é sempre, né, um livro de um autor brasileiro, que nesse caso foi o Stefano Volpi, que é o autor de O Beijo do Rio, que eu li junto com meu noivo. A gente gostou bastante do livro, tem vlog lendo aqui no canal também, a gente leu na praia. É um livro de investigação, gente, de mistérios, assim, que se passa numa cidade do interior de São Paulo, onde a gente vai conhecer o Daniel, que é o nosso protagonista. Ele fugiu dessa cidade, a gente começa a história sabendo que algo aconteceu lá, algo não muito bacana, algo traumatizante pra ele, que ele saiu meio fugido ali de Água Doce, que é o nome da cidade. O Daniel tá estabelecido na carreira dele, ele é adulto já, né, mas acaba que um belo dia, a gente vai conhecendo um pouquinho da rotina dele também, mas um belo dia ele acaba recebendo a visita de uma amiga dele de infância ali, dizendo que o marido dela, né, acabou morrendo. No caso, ele se levou de arrasta pra cima. E esse marido dela era o melhor amigo de infância ali do Daniel, né, então ele acaba sendo arrastado de volta pra essa cidade, vai ter que reencontrar a família, lidar com os diversos preconceitos que existem naquela cidade, com o conservadorismo e principalmente com o fanatismo religioso de todo mundo que mora lá. E tudo isso, né, pra poder descobrir o que aconteceu com esse amigo. Então, a partir daí, gente, assim, é uma teia de mentiras, é investigação, é uma coisa mais bizarra que a outra, e o plot twist do final do livro, assim, me pegou muito. Eu tava esperando que fosse uma coisa no estilo que foi, mas eu ainda assim queria me surpreender, porque pra mim thriller é muito sobre isso também, ser surpreendida, e eu acho que o autor conseguiu aqui muito bem levar pra proporções, assim, muito mais longe do que eu esperava. Foi um final bem satisfatório, eu gostei muito de acompanhar o Daniel, que é um personagem não tão confiável também, assim, devido a tudo que ele passou, né, e ele narra a história pra gente, então é um livro bem interessante, é um livro pra ler super rápido também, acho que o Felipe, a gente demorou um pouquinho pra ler, dava pra ler mais rápido ainda, porque ele é um livro meio frenético, meio dinâmico, sabe? Fica uma recomendação aqui pra vocês, tá? Porque eu adorei essa história, comecei o ano muito bem. E o livro é publicado para nós pela editora HarperCollins. E em janeiro também, gente, eu li vários livros nacionais. Por exemplo, eu li finalmente um livro que era uma meta do ano passado, né, de 2025, que é o livro da Gil Domingues, publicado pela Galera Record, que é Bala no Alvo, Dente de Leão. Finalmente li essa história, que é um novelão, gente. E eu falo isso com muita felicidade, porque é a proposta da história, tá? Aqui a gente vai ter um faroeste fantástico, né, com protagonismo sáfico, onde as duas personagens, que são a Bala no Alvo e a Dente de Leão, nutrem uma certa rivalidade ali no começo, mas que depois, com o tempo, vai se transformando em uma paixão ardente, e tudo isso é muito embalado pela fantasia, pela música sertaneja, principalmente, músicas clássicas, né, brasileiras, e também por capítulos, né, que são nomeados através de novelas. E assim, gente, se vocês querem um livro pra se divertir, um livro que seja envolvente, que traga vilãs dignas de novela, realmente, essa aqui é a história, tá? Tem de tudo um pouco, eu senti que é um entreveiro de coisas que dá muito certo, é um sabor delicioso essa história, tá? E uma coisa que eu até comentei quando eu tava lendo ele em vlog, é que eu gosto muito de ver a Gil trazendo elementos da fantasia, por exemplo aqui, a Bala no Alvo, né, que ela faz alguns golpes ali junto com o Pirilampo, que é o irmão dela, ela consegue se transformar em um cavalo. Temos aí a parte fantástica, mágica da coisa. E a gente tem também a Doralice, que é a nossa Dente de Leão, né? Ela é a herdeira dos Berrante, né? E tem também todo um contexto aqui na história de rivalidade entre duas famílias. Então a Doralice, ela cresce refém disso, não podendo fazer muitas coisas, tendo
tendo que se limitar, ou na verdade se esconder enquanto ela quer fazer o que ela precisa fazer. É até através de um torneio que ela acaba conhecendo a bala no alvo. E é a partir daí então, né, que toda a história começa a acontecer. É uma história muito cativante, com personagens muito cativantes, é bem rápida de ler também. Eu não tenho a edição física do livro também, mas pelo que eu vi, gente, tá belíssima, tá linda, dá gosto de ter na estante esse livro também. A capa dele é lindíssima. E eu gosto muito de revisitar também a escrita da Gil Domingues, que assim como o Stefano Volpi, são autores que eu já li quase todos os livros que já publicaram. Acho que não li todos ainda, mas li grande parte. Sou muito fã do trabalho desses dois autores, que são autores brasileiros, né? E assim, gente, adorei essa história, tá? Foi um momento muito divertido de ler. Eu já sabia que eu ia gostar, eu já fui pro livro querendo gostar bastante, mas eu acabei gostando ainda mais dele. Uma pena que eu não consegui ler ele no ano passado, pra cumprir a meta de leitura, mas tá tudo certo, porque tá terminado. E o final do livro, gente, só posso dizer que é um final digno de novela, tá? Pra não dar muito spoiler aqui pra vocês também. E continuando aqui em livros de autores brasileiros, eu li Fight, Quando o Amor Acontece, de Moni Ribeiro, que é também um romance sáfico, mas que aqui é bastante focado no romance e também na construção da relação das duas personagens. E a gente vai conhecer aqui a Aurora, que ela luta jiu-jitsu, e a gente vai ver todo o corre que ela tem que fazer, o que ela abre mão, o que ela precisa fazer, o esforço que ela faz, né, pra chegar onde ela chegou, pra ser reconhecida. E a gente vai conhecer também a Catarina, que ela trabalha com marketing, parece alguém que eu conheço. E esse, assim, gente, foi um livro que eu torci tanto pelas personagens, porque o livro é sobre o romance delas, tá? É sobre a história de amor delas, como elas se conhecem, e elas se conhecem muito rápido no começo do livro, já passam ali uma noite juntas, e é um livro que, ele é um pouco grande, mas ele não pareceu, sabe? Porque eu li ele tão rápido, eu me envolvi tanto pela história e principalmente torci por elas. Eu queria que tudo desse certo, eu queria que elas ficassem juntas, eu queria que elas se amassem e que desse certo pra elas, sabe? Mas a gente vai acompanhando também os altos e baixos das vidas pessoais delas, das carreiras delas, das relações familiares delas também, que é uma coisa muito importante aqui pro contexto, né, pra condução da narrativa, e eu gostei demais das personagens, me apeguei muito a elas, gostei da condução que a autora fez pro livro também, e terminei a história super apaixonadinha, assim, sabe, que era o que eu tava querendo, um romance pra me apaixonar e pra torcer pelas personagens, tá? Eu fiquei também muito feliz de ter lido esse livro, porque ele foi um dos livros do projeto Só Nacionais. Esse é um projeto que eu tenho em parceria com autores brasileiros que entrou em contato comigo, autores independentes, né? Então a Moni entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz, porque eu gostei bastante de conhecer a escrita dela, e já de quebra consigo indicar um livro pra vocês aqui também, né? Janeiro foi um mês, gente, que eu li muitos livros de autores brasileiros, acho que foram 6 livros, 5, e é sempre algo que eu tô tentando prestar atenção, que eu tô tentando perceber se eu tô lendo bastante, se eu tô trazendo no meu mês, tá? Esse mês de fevereiro senti que eu não tô lendo tantos ainda, mas dá tempo, porque eu quero ler alguns contos, agora no carnaval também, então logo mais eu vou ler mais alguns, mas é uma coisa que eu tô sempre meio atenta, sabe? Prestando atenção se eu tô lendo, se eu tô compartilhando, se eu tô procurando por histórias de autores nacionais, tá? Pra mim é uma coisa muito importante. E sabe o que mais é muito importante? Que tu te inscreva aqui no canal, se ainda não te inscreveu. Já se inscrevam aqui embaixo, pessoal, curtam o vídeo, comentem aí quais livros vocês leram em janeiro, hypem esse vídeo também se vocês puderem, tá? Que isso me ajuda demais, o comentário, a curtida é muito importante. E vocês podem me acompanhar nas outras redes sociais do Crialité também, tá? Os links vão estar aqui na descrição do vídeo, mas o meu arroba no TikTok é Cata Jukoski, meu nome, e meu arroba no Instagram é Crialité, tá? Nessas duas redes também vocês me encontram fazendo vlogs e falando sobre livros. Bora agora então falar de uma outra leitura que foi bastante surpreendente pra mim, que foi Como Matar um Príncipe. Esse aqui é um livro que eu não conhecia. Eu fui conhecer porque foi um dos primeiros recebidos de editora desse ano, que eu recebi ele da Dark Side. E ele é de autoria de T. King Fisher, que eu também nunca tinha lido nenhum livro da autora, foi meu primeiro contato com a escrita dela. E o livro foi traduzido por Flora Pinheiro. Mas essa aqui é uma história, gente, que eu digo que me surpreendeu, porque eu tive um sentimento tão diferente com ela, ao mesmo tempo que é um livro que parece aconchegante, ele é um livro de fantasia, tá um pouco diferente, porque aqui, por exemplo, a protagonista, ela tem 30 anos, e ela é uma terceira princesa, no caso, ela é uma terceira filha, né? As outras duas irmãs dela, uma delas já faleceu, e a outra está casada atualmente com um príncipe que faz, assim, um inferno na vida dela. Mas a Marra, que é a nossa protagonista, ela cresceu um pouco distante de tudo isso, então ela não entendia muito bem como funcionava essa situação de casar. Ela cresceu num convento, então ela cresceu meio longe disso, não é uma coisa que preocupava ela, até que ela descobre que se acontece alguma coisa com a irmã dela, vai sobrar pra ela também, sabe? Ter que casar com o príncipe, que foi exatamente o que aconteceu com essa irmã antes, né? A primeira irmã era casada, né? Ela acabou falecendo, a outra irmã tomou o lugar dela, e o mesmo vai acontecer com a Marra,
se, né, eventualmente a irmã dela falecer também. Então, aos pouquinhos, a Marra vai se dando conta que as coisas são muito mais complexas do que ela imagina, que a politicagem é muito perigosa, e ela quer também, né, defender a irmã dela. Depois de uma visita ali à irmã, ela começa a ficar mais ciente de tudo isso, né, e a partir disso ela vai seguir em uma jornada com aliados bem específicos, tá, que eu não vou comentar tanto aqui, mas a gente tem um cachorro que é feito de ossos. E eles vão atrás de matar o príncipe. Que é exatamente isso que ela vai tentar fazer aqui na história. E uma coisa que eu achei bem engraçada aqui no livro, além de algumas tiradas bem divertidas que ele tem, é que eu senti que a história tava começando e ela acabou. Não é uma coisa ruim isso, mas deixou aquele sentimento de querer mais, de querer entender mais o que ia acontecer, de querer ver mais. E esse aqui é um livro que não tem tanto romance, tá? Quando eu fui ler o título, né, que é Como Matar um Príncipe, eu imaginei um Enemies to Lovers, vou ser bem sincera. Mas não foi nada disso que aconteceu, tá? Foi uma quebra de expectativa que eu tive, mas eu só tava pensando nisso mesmo, não era uma coisa que eu tava esperando encontrar. Até porque logo no começo da história eu acho que a gente já percebe bem qual é que vai ser a vibe do livro e quais são as intenções que ele tem, tá? Eu gostei bastante da história e eu acho que eu leria mais. Eu fiquei com esse sentimento assim de se tivesse mais 400 páginas, eu teria lido, porque eu gostei muito dos personagens, gostei de acompanhar a Marra, gostei de vê-la tomando conta das coisas, começando a entender o que estava acontecendo e principalmente dos aliados que ela encontra, né? Tem umas tiradas muito engraçadas aqui no livro também. Mas continuando aqui nos próximos livros, eu fiz 3 leituras de contos nacionais. Na verdade, foram 2 contos e uma coletânea de contos que se chama Farras Fantásticas. Essa é uma história que eu acho que é o momento certo também ler ela no carnaval, gente. Nossa, eu devia ter indicado esse livro num vídeo que eu fiz sobre leituras pro carnaval recentemente também. Eu devia ter falado, porque essa aqui é a história perfeita. Farras Fantásticas, então, né, reúne diversos autores nordestinos pra celebrar, né, festas e farras. Aqui tem vários autores, tá? Alguns deles eu até já conhecia, por exemplo, Fernanda Castro, Áureo Jota, Thiago Lee, e outros eu acabei conhecendo agora, o que é muito bacana, por isso que eu gosto bastante de ler coletâneas de contos. Mas aqui a gente tem diversos gêneros diferentes, né, diversas abordagens também que os autores escolheram fazer, tem algumas que são mais divertidas, mais cômicas, mais leves, outras são mais melancólicas, outras são mais pesadinhas, mais terrorzinho, e eu gostei muito de várias delas, acho que não teve nenhuma que eu não gostei. Tiveram aí algumas que se destacaram mais do que outras pra mim, mas eu acho que eu gostei de todas elas e recomendo bastante pra vocês, tá? A leitura de Farras Fantásticas. Que foi publicada aqui pra nós pela editora Corvos. É uma edição muito bonita, tá? Eu li ele no e-book, mas a edição física dele parece muito bonita também. E eu li também um conto que fazia, ó, tempo que eu tava querendo ler, que eu dizia que eu queria ler, que é de autoria da Jadna Alana. Se chama Barquinho de Papel e eu coloquei ele como meta de leitura pra esse ano. E no começo de ano eu sempre priorizo muito tentar ler o máximo de livros que eu conseguir da minha meta do ano, porque vai que eu mudo de ideia depois até o final de 2026. Tem um vídeo aqui no canal também que vai estar no card pra quem quiser assistir, falando quais são os 28 livros que eu quero ler antes dos 28 anos, tá? Esse aqui é um deles. E aqui a gente vai ter uma história muito introspectiva, muito melancólica, onde a protagonista mora numa cidadezinha de interior muito pequenininha, onde os sonhos morrem muito fácil, mas ela não é uma pessoa que deixa esses sonhos morrer com tanta facilidade. E ela quer sair daquele lugar. Um grande objetivo dela é ir pra outros lugares, explorar, conhecer outros lugares, pra onde ela não sabe, mas ela sabe que ela quer ir. Pra isso, então, ela vai acabar catando papéis do lixo, pegando papéis, né, pela cidade, pra construir um barquinho não só com papel, mas com histórias e memórias das pessoas. É uma história muito linda, eu até me arrepio quando eu falo. A Jadna, ela traz uma história tão cheia de sentimento, de metáfora, de verdade. É uma história que, assim, na minha opinião, tem alma. A gente consegue ver o sentimento que a autora colocou naquele livro, sabe? Foi uma história que me impactou bastante. Eu tive vários sentimentos enquanto eu lia, várias vezes o meu olho encheu d'água, eu sou de chorar fácil também. Mas foi uma história que mexeu bastante comigo, eu gostei muito desse livro, gostei muito de conhecer o trabalho da autora, porque eu já acompanhava a autora nas redes sociais, já queria ler livros dela e nunca lia, então finalmente aqui pude conhecer um dos trabalhos dela. Quero ler mais livros dela nesse ano, ela tem vários contos publicados, se não me engano esse conto tem umas 100 páginas por aí, nem isso, tá? Acho que não é tão grande assim também, mas ele impacta. Acho que a gente sai do livro pensando assim, meu Deus, sabe? É um livro lindo, gente, e ele tem elementos da fantasia também, do folclore, é muito legal, vale a pena conhecer. E eu li também A Esplanança, de Tércio Alvizan, que é um livro, gente, assim, é tragicômico. Aqui na história a gente vai até uma cidade de interior também, onde simplesmente, do nada, vem uma voz do céu e
e começa a falar, a contar segredos das pessoas, dos moradores da cidade. Vocês pensem num caos que começa a acontecer aqui, né? E o padre ali vai tentar remediar, vai tentar, né, fazer um meio de campo ali que não dá muito certo. A gente começa a ver casamento sendo arruinado, gente sendo acusada de ser impotente, e é um livro divertidíssimo, mas que ao longo das páginas, conforme ele vai acontecendo, a gente vai refletindo tanto, e aparecem soluções ali para essa situação que são milagrosas, acho que dá pra dizer assim, e aí a gente começa a refletir nessa loucura, a gente começa a refletir sobre tudo que tá acontecendo ali, e eu trouxe muito as reflexões do livro pra minha vida também, né, porque o livro fala muito também sobre o quão hipócrita as pessoas são, né, a nossa hipocrisia de querer resolver os nossos problemas pra resolver os nossos problemas e não de fato pra melhorar as coisas, sabe, só pra resolver, pra gente poder ficar bem com nós mesmos, né. Eu achei um livro muito engraçado, muito bem humorado, sabe, achei ele bem criativo, inteligente também, e eu fiquei muito envolvida pela história. No final, assim, eu tava parada pensando, caramba, o que eu faria se eu estivesse nesse lugar, sabe? É muito difícil eu não me colocar nos lugares dos personagens quando eu tô lendo, mas nesse livro eu terminei pensando assim, meu Deus, o que eu faria se alguém viesse contando os meus segredos do nada? Imagina, gente, uma cidade inteira, o caos acontecendo. É um livro bem divertido, vale a pena ler também, é um livro super curtinho. E pra fechar aqui as leituras do mês, faltam só 2 livros. E um deles, eu arrisco dizer que se tornou o favorito do ano, tá? Eu que nunca conheci Os Homens. É um livro publicado pela editora dublinense, tá? O livro é de autoria de Jacqueline Harpman e foi traduzido por Diego Granado. E, gente, meu Deus, o que eu posso falar pra você sobre esse livro, assim? Quando eu comecei a ler, eu já sabia que ia ser uma história bastante impactante, mas eu não achei que eu ia sentir tão profundamente o livro também, tá? E eu gosto quando as histórias fazem isso comigo, porque mexem num lugar que é complicado. Mas eu acho que uma coisa que me pega bastante é a forma como o livro foi escrito, porque aqui praticamente a gente tá dentro da cabeça de uma das meninas que tá presa ali junto com outras mulheres em uma jaula. Elas não conhecem o mundo, na verdade até algumas delas conhecem o mundo, algumas que são mais velhas, mas essa menina que tá narrando pra gente, ela não sabe nem a idade que ela tem, e ela fica meio refém das memórias das outras mulheres, né, e fica ali querendo saber mais, e esperando que elas contem algumas coisas, mas nem tudo elas lembram e nem tudo elas falam também. Então elas estão ali presas num ambiente bem regrado, bem difícil, individualidade é uma coisa que praticamente não existe, e a única coisa que elas sabem é que tem alguns guardas que ficam ali pela volta para elas não poderem sair. É isso que elas sabem, e é isso aí. E a gente já começa o livro aqui praticamente dentro da cabeça dessa menina que pensa muito, essa garota, a gente não sabe quantos anos ela tem, ela pensa muito, ela fica tentando descobrir sozinha muitas coisas porque ela não tem acesso à informação, então ela pensa muito sobre o corpo dela, ela pensa muito sobre relações, ela pensa muito como seria estar perto de homens, é uma questão importante para ela também, para entender porque a solidão é uma coisa que ela não conhece, então é algo muito interessante também, tá? A gente entra muito na cabeça da personagem, e isso engrandeceu muito o livro para mim também, mas a história vai acontecer mais a fundo, assim, a partir do momento que a jaula se abre, os homens que estão ali desaparecem, e elas estão livres, né, tão fora da jaula, mas acabam ficando presas, né, em um outro tipo de liberdade, porque agora elas estão a ver navios em um outro lugar, né, que no caso é um deserto sem fim, aparentemente. Então a gente vai acompanhar a dinâmica dessas personagens, a relação delas principalmente, e o pensamento dessa garota, né, em relação a tudo que tá acontecendo conforme os anos vão passando. É um livro muito triste, é um livro muito pesado, tá, no sentido de que faz a gente refletir. Eu, gente, nossa, no final, o final foi um final que eu esperava que fosse como ia ser, mas mesmo assim não deixou de ser triste, não deixou de ser impactante, não deixou de mexer muito comigo também. Esse aqui eu acho que é um livro que me fez pensar muito, é um livro tão triste, mas a forma como ele é escrito, a forma como ele é contado, praticamente, a sensação que eu tenho é que o livro não para. É um fluxo de consciência muito forte, e ela pensando, e ela narrando, e ela contando. É como se a gente tivesse 24 horas dentro da cabeça da personagem. Isso é muito bom, foi muito bom de ler aqui. Eu adorei, acho que é um diferencial muito bom pra história ser contado dessa forma. A forma como ela é contada é muito importante pra ela acontecer, é isso que eu quis dizer. E eu gostei demais desse livro, gente. Acho que vale muito a pena conhecer. É um livro muito bom, é um livro grandioso, olha. Que leitura boa, eu tô muito feliz de começar o ano já com esse livro aqui, porque deu tudo certo. Eu achava que eu ia gostar, mas eu gostei muito, gostei demais dele.
E eu fechei o mês, gente, lendo o primeiro volume da série Blackwater, né, que é A Enchente. E essa aqui foi uma segunda chance que eu dei pro livro, tá? Não sei se vocês lembram ou se eu comentei, mas eu comecei a ler ele em dezembro do ano passado e eu não tava muito afim. Sabe quando tu começa a ler? Eu li bastante do livro até, mas eu não tava entendendo, tava meio cansativo, não tava dando certo. Mas como eu queria ler um livro ainda em janeiro, que fosse mais rapidinho, mais curtinho, eu olhei pra ele e falei, vai ser esse aí mesmo. E comecei a ler o livro então. E aí deu certo, porque esse livro aqui é uma grande fofoca. Todo mundo fala que é uma fofoca, mas o que eu não imaginava é que o livro se passa lá em 1919, eu não fazia ideia disso. Eu achava que era uma fofoca mais 2019, mas não era. Aqui a gente vai então até a cidadezinha de Perdido, no Alabama, que acabou de ser inundada pelo rio Blackwater. No começo da história a gente vai entendendo ali a árvore genealógica da família, porque esse aqui é um drama familiar, é uma fofoquinha familiar de família rica. E a gente já começa então com uma das figuras centrais aqui do livro, que é um dos filhos dessa família, né, andando de barco, né, circulando de barco pela cidade ali junto com outro homem. Eles acabam então se deparando com uma mulher muito misteriosa e ruiva, que é muito importante de falar isso, e ela tá num hotel, simplesmente ninguém sabe como ela chegou ali, ela não dá muitos detalhes também, ela é bastante misteriosa, e eles ajudam ela a sair dali e levam eles pra um lugar seguro que é perto de uma igreja. Logo essa mulher vai se infiltrando, né, na família, vai se infiltrando na sociedade, ela vai dando alguns pequenos detalhes do que tá acontecendo, mas eu acho que um diferencial do livro também é a forma que o narrador conta a história, porque a gente tem um narrador deus aqui que sabe tudo o que tá acontecendo, que conhece as emoções dos personagens, então eu acho que ele fofoca com a gente, ele dá um pitaco, ele fala assim, ó, olha, o fulaninho tá andando ali, hein? Parece que ele debocha das pessoas também, isso é muito legal, isso faz a dinâmica da história acontecer, porque se a gente olhar, não acontece tanta coisa assim também, tá? Porque aqui a gente vai acompanhar o cotidiano, as vidas desses personagens, o trabalho deles, né, e a recuperação ali da cidade depois dessa enchente. Essa aqui é uma série com vários livros, eu acho que tem uns 6 livros, né, e eu gostei, gente, agora que eu reli, eu gostei bastante, então eu acho que é muito válido pegar livros pra ler em outros momentos, tá? Às vezes a gente não tá muito na vibe, não tá muito no sentimento, e eu defendo muito isso, abandonem pra mais adiante, quem sabe, vocês pegam em outro momento e gostam mais do livro, pelo menos isso comigo já aconteceu várias vezes. Então eu gostei do livro, tá? Eu vou ler a continuação, não sei quando ainda, tá? As edições do livro são belíssimas, tá? E eles são publicados aqui pra nós pela editora Arqueiro. São de autoria de Michael McDonald e foram traduzidos, pelo menos esse primeiro aqui, tá? Por Fabiano Moraes. E na verdade eu terminei o livro bem ansiosa pelo próximo, tá? Eu só não li ainda porque eu não tenho. E se eu não me engano, esse primeiro volume aqui tá disponível no Kindle Unlimited. Feito então, pessoal, tá atualizado aqui pra vocês as 9 leituras de janeiro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês leram em janeiro, tá? E é isso aí então, muito obrigada por terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité falando ainda sobre mais livros. Tchau, tchau!